Bem, olá pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente dizer que é um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte dessa família da APADEV, uma família que só cresce no paradesporto em nível nacional. Meu nome é Gustavo Rovares, sou o novo assessor de comunicação da Associação Paraibana dos Deficientes Visuais. De início, já agradecer a todos que começam a entrar aqui na live. Hoje vamos bater um papo especial, abrindo uma maratona de lives da APADEV, esse projeto legal, diferenciado em todo o Brasil, acho que único. Será praticamente um mês aí de lives, vai até o dia 16 de julho. Eu vou fazer algumas entrevistas, outras serão feitas aí pelo competente amigo nosso Rogério Nunes. E hoje, pontapé inicial espetacular, bater um papo com o Misael Conrado, já está aqui, eu já vou convidar ele para conversar com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, a maior personalidade do paradesporto hoje em nível nacional. É um cara que tem muito a acrescentar, tem muito a falar conosco e você pode mandar perguntas aqui também, interagir conosco nessa live, tá bom? Então, para você que está nos acompanhando, quero dizer que é um prazer mesmo estar aqui com vocês. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre a história do Misael quando atleta, um cara que tem um histórico espetacular de várias conquistas, se formou, buscou se profissionalizar para se tornar hoje a referência do paradesporto nacional, Já está entrando conosco aqui, O Daniel Brito já está aqui comigo, já, cara, conhecido nosso também. Então a gente tem muito o que falar com o Misael, muita coisa boa, muitas perspectivas, Espero que o Misael esteja me ouvindo bem. Está ouvindo bem, Misael? Boa tarde. Gustavo Rovares, ouvindo perfeitamente. Boa tarde a você, a todos os que nos acompanham aí pela internet e, obviamente, a toda a comunidade de Campina Grande, essa bela cidade aí que fica na nossa querida Paraíba. Tá, antes da gente começar a conversa com o Misael, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, para contextualizar você que está em casa, eu estou sentado aqui na sala, tem aqui atrás de mim uma camisa da CBDV, tem uma camisa também bem legal aqui da APADEV, a camisa branca. Eu estou vestindo a camisa azul da APADEV e atrás de mim tem uma bandeira aqui bem legal também da APADEV, bem contextualizado o cenário. Alguns troféus aqui, até porque a gente está falando de equipe campeã, de projeto campeão, e a gente vai poder falar um pouco sobre isso também com o Misael. Mas, Misael, prazer enorme tê-lo aqui. Agradecer primeiramente também ao Daniel Brito, que é assessor seu e do comitê, um cara conhecido nosso, competente, também tem história aqui no esporte da Paraíba, de Campina Grande. Agradecer a todos os diretores da APADEV, na pessoa da Anailton Chaves, eu abraço todos os diretores, também todos da comissão técnica, na pessoa do Márcio André, também um abraço a todos. Atletas, patrocinadores, aí, o pessoal da Magnus, do Cicobi, Rede Farma, Anatólia Seguros e também da Luiz Calçados. E também um abraço especial para todos do Instituto dos Cegos, parceiros também. Misael, eu sempre... um abraço especial já para a Silvia Greco, que está conosco aqui. Ela que é presidente de honra aí, uma das novas integrantes da família, viu, Misael, também, da família APADEV, ela e o Nicolas. Mas eu sempre gosto de contextualizar qualquer tipo de live que eu faço, e essa não poderia ser diferente, porque você é um cara que é referência dentro das quadras e agora fora delas também. Fala um pouco como é que foi o teu início, você que é um cara vencedor, títulos paralímpicos, melhor do mundo em 98, e a gente vai chegar gradativamente até esse momento em que você hoje preside o comitê. Bem, Rovares, a minha história basicamente ela é similar à de muitas pessoas com deficiência, né? Uma história de alguns obstáculos que se impõem e que, por força de alguns fatores que são fundamentais, no meu caso foi o esporte, que nos levam a superar esses obstáculos e a seguir avançando. Minha história com futebol ela começa desde muito cedo. Eu, quando criança, tinha um grande sonho de ser um jogador de futebol. Na verdade, eu sonhava com algo que hoje poucas crianças sonham, né? Sonhava em jogar no São Paulo Futebol Clube. Lamentavelmente, aí, o momento do tricolor Eu sou tricolor também, a gente lamenta junto. Não contribui para que as crianças continuem tendo esse sonho. Mas a gente vai chegar lá, o tricolor vai se recuperar e vai voltar a trilhar o caminho dos títulos. Bom, com 9 anos eu perdi a visão, foi um momento bastante difícil, então imaginei que o sonho ali tinha acabado, mas na verdade só tinha começado uma trajetória
que na realidade iria, inclusive, além do meu sonho, né? Porque eu, na minha primeira incursão lá no Instituto Padre Chico, que foi escola para a qual eu fui direcionado quando perdi a visão, quando me tornei cego, uma das primeiras coisas que eu escuto, passando próximo da quadra, é o pessoal jogando futebol e gritando e correndo. E aí eu pergunto para a freira que me acompanhava, escuta, irmão, que barulho é esse? Ela disse, isso é um jogo de futebol. E aí eu pergunto novamente, mas essa não é uma escola de cegos? Ela disse, é, e são eles que estão jogando. Ali mudou completamente a minha percepção com relação à deficiência, me fez ver de maneira completamente diferente essa visão, então um sentido importante, mas me fez concluir desde o primeiro momento, como cego, que o mais importante nunca é o fato. O mais importante é sempre a nossa capacidade de suplantar a dificuldade que é imposta por esse fato. Tem até uma história de dois irmãos lá nos Estados Unidos, em 1929, por ocasião da depressão americana na economia. Esses dois irmãos eram bilionários, então, dali a pouco, eles perderam quase tudo, ficaram milionários ali, mas considerando o que tinham, perderam muita coisa. Um deles, desesperado, acabou cometendo suicídio, o outro se recolheu e, aproveitando a oportunidade ali da retomada, 10 anos depois, estava bilionário novamente. Ou seja, a depressão americana, da economia americana, foi a mesma para os dois, a diferença foi a maneira como eles enfrentaram e como eles tiveram a capacidade de suplantar as dificuldades exatamente daquela depressão. Então, logo de princípio, logo que me tornei cego, já foi possível perceber que o mais importante não era o fato, não era a cegueira, e sim como é que eu conviveria com a cegueira, como é que eu iria viver sendo cego. E aí o futebol, nesse primeiro contato que eu tive com o Instituto, já fez com que eu resgatasse a minha autoestima, fez com que eu criasse a resiliência para seguir. E aí, jogando no colégio com os maiores, inicialmente, alguns incidentes, né? Quebrei o braço 4 vezes, o nariz 2 vezes, quer dizer, porque eu, com 9 anos, eu jogava contra jogadores maiores, mas assim começou tudo. Com 14 anos, eu já fui para o primeiro clube disputar o primeiro campeonato brasileiro lá em Vitória, no Espírito Santo, em 1992. A partir daí, jamais deixei de jogar. Foram 14 anos na seleção brasileira, com 2 títulos mundiais, 2 títulos paralímpicos. Tive a alegria de, vestindo a camisa da seleção canarinho, ser eleito o melhor jogador do mundo. Então, quer dizer, foram vários episódios, passando talvez pelo mais importante deles, que foi a conquista do direito de ir e vir, foi a conquista da minha própria liberdade. Isso aconteceu por ocasião do primeiro campeonato brasileiro que eu disputaria. O clube aqui que eu jogava, aliás, eu comecei a jogar, o SESEC, estava passando por uma reestruturação e alguém disse lá para o pessoal, olha, tem um menino lá no Padre Chico que acho que o moleque tem futuro, um molequinho folgado, rapaz, acho que esse moleque vai ter algum futuro. E aí foram em casa me chamar e aí minha mãe inicialmente teve uma resistência muito forte com relação à minha participação, porque eu não andava sozinho, e aí alguém assumiu do time, assumiu o compromisso de me buscar e me levar todos os treinos. Só que ele era cego também, minha mãe disse, olha, um cego sozinho já é complicado, você imagina 2, então não tem jeito, você tem que arrumar alguém que enxerga. Não, tudo bem, a gente arruma alguém que enxerga. Nos 2 primeiros treinos tudo certo, mas depois não havia quem pudesse me buscar, e eu estava com risco até de não poder disputar o torneio de Vitória no Espírito Santo. E eu me lembro que, à época, eu era interno no colégio, eu ia para o colégio no domingo à noite e voltava para casa na sexta-feira à tarde. E no domingo, no colégio, não tinha janta. Então eu levava normalmente ali um pão com manteiga e dinheiro para comprar uma Coca-Cola. Juntei o dinheiro da Coca-Cola durante uns 4 meses, mais ou menos, e comprei uma bengala escondida da minha mãe, porque minha mãe jamais poderia imaginar ali eu andando sozinho naquele momento, né? Eu nem tinha feito o curso de orientação e mobilidade ainda. E aí, um dos dias, já se avizinhava a data de início do Campeonato Brasileiro lá de Vitória, não tinha ninguém para me levar, tampouco alguém para me buscar da equipe. Então, minha mãe acabou se descuidando e eu peguei a bengala, fui embora.
quando cheguei de volta em casa. Aliás, nessa primeira vez que eu saí sozinho, acabei passando do ponto ainda para complicar ainda mais a situação. E quando eu chego em casa de volta, 2 carros de polícia, os vizinhos todos na rua, minha mãe já estava até medicada, porque o Misael tinha desaparecido e tal. E aí, felizmente, a partir desse dia, eu sempre aí saindo sozinho, andando, comecei a trabalhar já com 14 anos, e aí, como eu disse, disputei o Campeonato Brasileiro de Vitória. Já em 93, aquele ano não teve brasileiro, mas os campeonatos que aconteceram aqui no estado também já disputei. Em 1994, depois de disputar o Campeonato Brasileiro, que aconteceu aqui no Pacaembu, em São Paulo, eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, que disputou Jogos Latino-Americanos de 94, sagrando campeã. O Brasil venceu ali a Argentina por 1-0, a Colômbia por 4-0, e venceu também a Espanha, que jogou aquela competição como convidada, já que a Espanha, todos sabem, é do continente europeu e, obviamente, não deveria fazer parte da Copa América. Mas como convidada, fez parte e o Brasil conquistou aquele título, sendo o meu primeiro título com a camisa da seleção brasileira. Dali, foram, como eu disse, 14 anos de seleção brasileira, que se encerraram por ocasião da disputa da final da medalha de ouro dos Jogos de Pequim, na China. Pois é, tem título em Atenas, tem título em Pequim, e esse título de melhor do mundo aí, não é para você dizer assim, eu fui além do que eu sonhava, né? E você não imaginava que ia chegar realmente tão longe, né? Mas vontade, boa vontade, e perspicácia e dedicação você tinha, né? Ao ponto de deixar a Coca-Cola de lado, você não sabia o quão ia ser bom ter deixado essa Coca-Cola de lado, né? Porque Coca-Cola não faz muito bem, não, né? Então, aquela bengala foi só o início. E aí, chegando a ser o melhor do mundo, que sentimento você teve naquele momento? O que veio à sua mente? Toda essa história passou? Era um filme que passava nesse momento? É um momento de muita emoção, né? Não até, principalmente pelo título melhor do mundo, mas a sensação de colocar o Brasil, né, no primeiro lugar, ou seja, como o campeão do mundo, quer dizer, no degrau mais alto do pódio, é uma realização muito grande, é uma emoção inigualável, indescritível, né? Porque eu sempre costumo dizer que a gente tem as metas que se dividem entre as metas de competência e a meta de responsabilidade, né? Então, a gente quando vence um desafio desse tamanho, que é conquistar um título mundial, e obviamente que não dá para deixar de considerar também ser eleito ali o jogador mais importante daquela competição, a sensação de que o dever foi cumprido, né? De que realmente a gente conseguiu fazer aquilo que era possível, né? Foi no limite ali da nossa capacidade. Eu costumo sempre dizer que o esporte ele é fundamental para a inclusão da pessoa com deficiência, porque ele resgata algo muito importante, que é o sentido de competitividade, né? O senso da competição, que é o que mantém as pessoas vivas, o que faz a gente continuar avançando. A gente disputa sempre, então você disputa pelo carinho da sua mãe quando você é criança com o seu irmão, pela amizade do seu coleguinha na escola, e, sobretudo, nós disputamos com nós mesmos a condição de sermos melhores do que nós fomos ontem, né? Então, acho que quando chega num momento desse, é realmente o ápice e é onde a gente conclui que valeu a pena, né? Porque, considerando todas essas duas metas, uma delas, exatamente, a gente tem um objetivo lá no final, que é o que mantém a gente firme no propósito, que é o que mantém a gente fazendo, inclusive, sacrifício na preparação para poder chegar onde a gente determinou. Eu acho que também, somado a tudo isso, o sentimento de se sentir ferramenta, no bom sentido, né, Misael? De levantar a bandeira da inclusão, da oportunidade, né? Essa série de lives que a gente lançou aqui através do projeto Maratona de Lives da APADEV, é justamente oportunizar aos deficientes visuais, os demais também, a sociedade de uma forma geral, a oportunidade para a sociedade de entender melhor, de se informar melhor. Acho que a desinformação, eu por ser jornalista, posso falar um pouco sobre isso, né, por trabalhar em um meio de comunicação, que poucos falam, poucos dão oportunidade, então a sociedade, através de momentos como esse, né, em que você foi melhor do mundo, você levou a bandeira do Brasil, momentos como esse agora da live aqui, elas têm acesso à informação, né? Então,
Isso eu acho que é algo muito importante. Para os deficientes visuais se sentirem inclusos nesse processo das redes sociais, do crescimento das tecnologias, eu acho que isso é muito importante e por isso a gente está com esse desafio também, que é um desafio para a gente, da APADEV, esse projeto. E aí você, depois de atleta, passa a estudar direito, né? Já se formando, você já tinha essa pretensão de atuar diretamente na causa, fora das quadras, independente se fosse através do esporte ou não, era do seu interesse, essa formação que você buscou foi também para embasar mais e trazer mais conhecimentos para poder bater de frente aí com esses obstáculos que o mundo lhe apresentava na época? Na verdade, quando eu cursei Direito, eu ainda era atleta, né? Eu acabei é, fazendo a faculdade na época em que ainda jogava. Infelizmente, há bem pouco tempo atrás, o futebol não tinha esse nível hoje de profissionalismo que tem. Hoje a seleção brasileira, basicamente todos os atletas se dedicam exclusivamente para a seleção. Na minha época, estudava, trabalhava e jogava, fazia tudo ao mesmo tempo. Então, eu fiz concomitante. Com relação à minha participação na gestão esportiva, isso começou lá no meu clube, né, o SESEC, que me convidou lá em 1992. 3 anos depois, eu já passei a fazer parte da direção. Me lembro que meu pai me emancipou, inclusive, porque você precisa ter mais de 18 anos para assinar, por exemplo, documentos financeiros, não de uma pessoa jurídica. Então, à época, eu tive que ser emancipado pelo meu pai, uma autorização que se concede em cartório, para que eu possa ter poderes como se maior de idade fosse. Então, eu comecei bastante cedo, fui depois presidente do meu clube, enfim, até chegar aqui no Comitê Paralímpico Brasileiro. Na verdade, a faculdade ela foi uma instrumentalização, né, que todos nós precisamos fazer, independentemente até de atuar na gestão esportiva, mas é fundamental que o jogador tenha essa preocupação, ou seja, de uma formação, de uma capacitação, para que possa seguir depois do final da carreira. E essa capacitação, ela precisa ser permanente, porque na realidade a sociedade é extremamente competitiva, o mercado é extremamente competitivo. Eu mesmo, depois de terminar o futebol, mas depois que comecei a fazer parte da diretoria do CPB, segui no processo constante de formação. Inclusive, recentemente eu concluí um mestrado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, né? E eu acho que essa questão da formação tem que ser uma prioridade na vida dos atletas, porque a vida de jogador de futebol é muito curta. Ô, Misael, dentro da sua gestão aí, você tem feitos que engrandeceram, óbvio, e continuam contribuindo com o Paradesporto, em especial a gente falando mais sobre o futebol de 5 também. A gente sabe a ajuda que vem, que foi uma luta constante aí para conseguir apoio para as viagens. Eu que, como imprensa aqui, no apoio que a gente consegue dar à PADEV, constantemente são rifas feitas, o pessoal batalha muito, recebe promessa de governo municipal, estadual, não cumprem, mesmo assim o pessoal batalhando para não ficar de fora das competições, às vezes para não ser punido, mas principalmente, lógico, para estar participando, dando oportunidade para o pessoal que pratica esse esporte aqui, pratica muito bem, poder competir, poder manter esse espírito de competitividade que você falou, investindo muitas vezes aqui a APADEV, trazendo jogadores da seleção argentina, seleção colombiana, tem atleta que é brasileiro e também japonês, ou seja, se trabalha de forma profissional, mesmo poucos sendo aqueles que já conseguem viver tão somente disso no país. Fala um pouco sobre esses seus feitos aí na gestão e também sobre desafios que você acha que ainda existem, né, para o paradesporto de uma forma geral. Olha, Rovares, felizmente as oportunidades para o esporte paralímpico no Brasil têm crescido sob maneira, né? Como você mesmo diz, obviamente que a dificuldade dos clubes ela ainda existe, mas com toda certeza os clubes hoje são muito mais estruturados do que eram há 10 anos. Sim, sim. O próprio exemplo que você acaba aqui nos oferecendo da própria APADEV, de outros clubes do Brasil, vários jogadores estrangeiros disputando a Liga Nacional de Futebol, o Campeonato Brasileiro de Futebol de 5, né? Isso é uma demonstração realmente de que os clubes cada vez mais vêm aí se estruturando. Prêmio já em dinheiro, obviamente que ainda não é o valor que deveria ser, mas já há alguns anos que a premiação
em dinheiro para as equipes aí que conquistam as primeiras colocações, né? E o Brasil, ele vem avançando, né? Especialmente depois dos anos 2000, as coisas começaram a melhorar bastante, principalmente na estruturação das organizações nacionais, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Isso deu melhores condições para as seleções brasileiras, né? O grande marco disso, o primeiro grande marco, foi a Lei Agnello Piva, lá em 2001, que passou a destinar uma parcela importante dos recursos das loterias para o esporte nacional, deu condição para o Comitê Paralímpico de se estruturar, de criar programas realmente de desenvolvimento esportivo, de ter o seu espaço, a sua sede, né? Depois nós tivemos um segundo grande marco, que foi no dia 2 de outubro de 2009, quando o Brasil conquistou o direito de sediar os Jogos do Rio de Janeiro, e isso fez com que várias oportunidades surgissem também para o esporte paralímpico, já que o Comitê Paralímpico ali consegue instituir o time São Paulo, consegue o patrocínio da Caixa, ele acaba sendo bastante ampliado, né? Ele que existia também desde 2003. O projeto Ouro, o Clube Escolar Paralímpico, era um projeto que dava condição para os clubes trabalharem a base, trabalhar a formação. Esse projeto ele contemplava o pagamento de profissionais, o pagamento também e a compra, né, a aquisição de material esportivo. E aí o Brasil fez 2 ciclos aí, que foi Londres e o Rio de Janeiro, muito bons, né? Acho que Londres foi o ápice ali, quando o Brasil conquista o maior número, a melhor colocação da história, que foi o sétimo lugar. No Rio de Janeiro, o Brasil teve uma participação excepcional, com 72 medalhas. Lamentavelmente, não atingimos a meta que era imaginada para aqueles jogos, que era o 5º lugar, né? Vários aspectos aí contribuíram para que isso não acontecesse. E, a partir de 2017, a gente começa um novo momento, quer dizer, pós-jogos Rio 2016, depois de ter os jogos acontecendo em casa, realmente tem um outro desafio, né? Um outro desafio que ao invés de trabalhar como nós trabalhamos em 2009, que é identificar tudo aquilo que existia de material humano, ou seja, todas as promessas que existiam, e trabalhar para desenvolver essas promessas, a gente passa, a partir de 2017, de criar programas para poder formar novos atletas e ir até onde esses atletas estavam, né? Então, até 2009, o atleta vinha até o CPB. A partir de 2017, com alguns programas, como, por exemplo, o Festival Paralímpico, que nós conseguimos reunir no dia 22 de setembro de 2019, 10.226 crianças em 70 cidades brasileiras. Nós criamos também em 2018 o Centro de Formação, a Escolinha de Esportes aqui no Centro Paralímpico. A gente já tem mais de 600 crianças que são atendidas pelo projeto. A gente vai até o município, até a cidade dessas crianças, traz elas para a atividade do contraturno escolar e depois a atividade deixando essas crianças no seu ponto de partida. Então, um projeto também muito importante, que eu não tenho dúvida que em 2028 vai oferecer um grande resultado, em 2032, porque, na verdade, é um projeto que vai dar oportunidade para crianças que estariam certamente segregadas da atividade física em suas escolas, não fosse por esse projeto. Começamos a trabalhar também na perspectiva da capacitação dos professores da rede pública. Nossa meta é de capacitar pelo menos 100 mil professores de educação física até 2025. Isso vai fazer com que quase metade dos alunos com deficiência do Brasil que chegarem na escola tenha certeza de que o professor, no mínimo, vai saber como fazer ali a iniciação desses atletas. E muitos desses projetos foram possíveis por um outro legado do Rio 2016, que foi exatamente o Centro Paralímpico Brasileiro, uma área de 100 mil metros quadrados, com um hotel para 300 atletas, espaço para treinamento e competição de pelo menos 20 esportes, né? Então isso realmente é uma grande conquista do esporte paralímpico brasileiro, uma das melhores estruturas do mundo para treinamento e competição de atletas paralímpicos. E agora, o nosso próximo passo é fortalecer o centro de referência, fortalecer e ampliar. Antes dessa pandemia, dessa crise sem precedente pela qual a humanidade passa, a gente já tinha instalado 14 centros de referência pelo Brasil, e a ideia, Rovários, é de fazer com que
o CT seja para os centros de referência, tal qual é a Fórmula 1 para a indústria automobilística, ou seja, a gente cria aqui os programas e depois replica esses programas nesses centros de referência. A ideia é que esses centros possam atuar como acontece aqui no CT, desde a iniciação até o altíssimo rendimento. Estão faltando algumas integrações, é fundamental que em todas as regiões os centros de referência estejam integrados com os clubes, porque é muito importante que uma vez esse atleta identificado, ele tenha um clube que ele possa fazer parte, que ele possa integrar. É fundamental a gente construir também essa realidade junto com os clubes, porque só o clube sabe a realidade local, só o clube sabe quais as necessidades e de que maneira a gente pode atender cada um dessas pessoas, cada uma dessas pessoas com deficiência, especialmente cada uma dessas crianças, né? A ideia é integrar esse projeto da educação com parcerias com a Secretaria de Educação, porque a gente não tem dúvida que consolidar o esporte verdadeiramente, criar um desenvolvimento esportivo sustentável, passa exatamente por consolidar o esporte dentro da rede de educação, né? Já que o esporte ele é transversal, ele é importante para o processo de educação, processo de saúde, enfim, o esporte realmente é uma ferramenta importante e, no nosso caso, ainda mais, por conta do que ele representa para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Mandar alguns abraços aqui, Misael, o pessoal que está passando aqui, participando da live. O Andrews Parsons passou por aqui também, viu? Ele que é jornalista, também já esteve no cargo que hoje você está e hoje preside o Comitê Internacional Paralímpico. Então, prazeraço ter você aqui, Andrews, e boa sorte também. Acho que quando o Misael fala sobre valorizar e utilizar, no bom sentido da palavra, as equipes, cada um nos seus estados, nas suas regiões, como ferramenta para todo esse trabalho, que é um trabalho conjunto, né? Aquele trabalho de formiguinha, mas de forma organizada, profissional, que vai da equipe aqui do interior da Paraíba, que faz um trabalho espetacular, que é essa família que me abraça hoje, a APADEV, ao que se faz, né, fora do país, e o Brasil é grande referência, né, no trabalho paralímpico. Deixa eu mandar um abraço também aqui para o Igor Galvão Chaves, filho de Dona Hilton, também é um dos diretores da APADEV, muita gente passando aqui, a Silvia Greco valorizando justamente, Misael, a construção do centro de treinamentos, que é só elogio. O Danilo Queiroz, que é técnico aqui em Campina Grande, também faz um trabalho muito legal com o pessoal da Bocha Paralímpica, professor referência aqui, um abraço especial para ele também, que ficou muito empolgado quando soube que a gente ia bater um papo aqui com o Misael. Deixa eu ver mais aqui, Angélica Angel, Tex, passando por aqui, o Gustavo também aí, Xará, muita gente participando aqui, mandando mensagem. O Misael, de que forma você vê que há um impacto, né, lógico, com a transferência dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para 2021, ainda há muita expectativa, muitas dúvidas, né, em relação a como esses jogos vão acontecer. Inclusive, hoje é um dia especial, o dia 23 de junho é o dia do desporto olímpico, né, e comitantemente a gente, lógico, remete também o dia a lembrar dos Jogos dos Desportos Paralímpicos, mas de que forma impactou na realidade, no que vocês estavam se programando, e o que já se tem de alento, né, para se levar a quem espera com muita ansiedade, principalmente atletas, comissão técnica e quem gosta do paradesporto em relação às Olimpíadas do ano que vem lá no Japão. Bom, Gustavo, primeiro também mandar um abraço aí desses que nos acompanham, Silvia, Danilo, o Andrew, lembrar que o Andrew fez parte de todo esse processo que eu acabo de narrar, lá em 2009, quando, em 2 de outubro, o Brasil foi escolhido, né, como a sede dos Jogos 2016. O Andrew era o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e participou ativamente, não só do processo nosso aqui, mas do processo internacional de conquista, né, do direito de realizar os Jogos e depois, naturalmente, na garantia da realização dos Jogos Paralímpicos. Então, é realmente bastante importante tê-los aqui conosco, acompanhando esse momento aqui. É importante para a APADEV nessa maratona de lives. Com relação ao adiamento dos Jogos, Rovares, eu entendo que não havia outro caminho, né? E o tempo mostrou isso. Na verdade, se os jogos estivessem confirmados, eles também não aconteceriam, porque o mundo passa ainda por um momento de bastante dificuldade. Isso trouxe realmente várias complicações para todos os países, né? Alguns países hoje já iniciaram
os treinamentos, já iniciaram as atividades. Outros países ainda encontram-se no isolamento mais rígido, outros falam de lockdown, outros que voltaram já pensando em fechar. Quer dizer, a gente está num momento muito incerto disso tudo, e é impossível fazer qualquer prognóstico, é impossível fazer qualquer avaliação com relação aos jogos, até porque a gente não sabe qual o cenário que nós teremos no próximo ano, quando cada país vai voltar, se vai surgir a vacina, se não vai surgir a vacina. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é trabalhar um dia de cada vez, tentando ao máximo antecipar os acontecimentos, né, dessa falta de horizonte completa que o mundo vive. Tá ok. Mandar um abraço também aqui especial a todos que acompanham essa live. Lembrando, né, que a gente terá aqui uma série de lives, começando hoje, é o primeiro dia, e se escolheu esse dia especial para o desporto mundial, né, o dia do desporto olímpico. Né? Infelizmente, como a gente já vem falando aqui, o Misael também enfatizou, né, não há nada de tão concreto, só o desejo de que as coisas melhorem para que os jogos aconteçam no ano que vem, em 2021, mas, acima de tudo, com muita segurança, saúde, né, e que o espírito esportivo esteja à frente, não o espírito político ou financeiro, da preservação da saúde, do lazer, do entretenimento, que é a base do esporte. Lembrando aí que quinta-feira teremos o Fábio Vasconcelos, referência também, técnico multicampeão com a seleção brasileira de futebol de 5, goleiro também multicampeão, ex-atleta, é aqui de Campina Grande, é a grande referência do futebol de 5 como goleiro e também como treinador. Quem vai estar entrevistando o Fábio é o Rogerinho, a gente sempre vai estar revezando aqui. Na terça-feira eu converso com alguém, na quinta-feira é o Rogerinho que bate o papo com essas pessoas especiais, e agradecendo sempre a você, Misael, a todos que têm atendido ao chamado da APADEV, porque é uma oportunidade ímpar, única, como eu falei antes aqui, não só para os deficientes visuais, para os familiares também, como a mãe do Rogerinho, mandou um abraço aqui para todos. O Rogerinho, que quinta-feira vai estar aqui também trazendo uma entrevista com o Fábio. Eu vou bater um papo com o Martim Demonte, também técnico da Seleção Argentina de Futebol de 5. Está programado também aqui o Marcos Lima, que é youtuber, deficiente visual, que também vai trazer um pouco de entretenimento para a gente aqui. A gente vai se divertir com certeza e levar mensagens para vocês que nos acompanham. Israel, sobre o futuro, né, o seu futuro, o que você programa? A sua gestão termina esse ano, é isso, em 2020? Como é que você está se programando em relação a isso, em relação ao próprio comitê, né? Você está incluso, lógico, nesse processo de Olimpíadas, né? Esse ano teríamos Olimpíadas, não teremos mais. E como é que fica esse futuro na questão da gestão do comitê? A gestão do comitê ela vai até 2021, né? O ciclo é 2017-2021. 21. Na verdade, a gente está ainda num processo de definição para que a gente possa ter um ciclo iniciando de uma maneira mais tranquila, quer dizer que o início do ciclo, na verdade, vai ser o término do outro, né? Então tem uma discussão, já é praticamente consenso do movimento paralímpico que a gente deve antecipar as eleições para o mês de novembro, com posse em janeiro, para que a próxima diretoria tenha exatamente um pouco mais de tempo para fazer os preparativos finais, né, com vistas à participação dos Jogos de Tóquio, porque a eleição seria originalmente realizada no mês de março, então a posse no primeiro dia do mês de abril. Isso faria com que a próxima direção tivesse muito pouco tempo para planejar, para fazer todo o processo, né, que é um processo bastante burocrático aí de inscrição e de participação nos jogos. Então, muito se falou que poderia se adiar mais um ano para que a gente pudesse cumprir, né, com a participação nos jogos, mas é quase consenso já no segmento paralímpico que o ideal é que a gente possa antecipar para que a gente não ultrapasse realmente o prazo regimental, né, da eleição. E aí o segmento paralímpico, certamente nas próximas semanas, deve iniciar as discussões para saber qual que vai ser o futuro. Acho que o movimento hoje está bastante maduro aí para definir os melhores caminhos e as melhores pessoas para comandarem o processo, viu, Gustavo? Na verdade, como tá todo esse processo, a gente está muito aqui dedicado para o enfrentamento dessa crise, desse momento difícil com o coronavírus, né, a reabertura do CT, enfim, protocolo. Então, a gente não começou ainda essa discussão, mas certamente aí nas próximas semanas essa discussão deve se iniciar, e eu não tenho dúvida que a vontade majoritária do segmento vai ser aquilo que for melhor
para a gestão do esporte paralímpico no Brasil. Olha, já lendo também algumas mensagens aqui, né? Algumas mais técnicas e outras um pouco mais soltas, mais humanas. Um abraço para a Ângela, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Ela que é para-halterofilista. Mas o Anailton Chaves está dizendo aqui que você fez muito gol no Fábio, viu? Na época que o Fábio agarrava, que você era o carrasco, é verdade, não? Não, o Fábio foi um grande goleiro, o Fábio foi um dos melhores goleiros da seleção brasileira, se não o melhor de toda a história do Brasil, né? Além de defender muito bem, ele tinha uma excepcional orientação, né? Porque o fundamental no futebol, não só de cego, mas no futebol, além de ser um grande defensor, é o goleiro ter uma boa orientação. Não à toa, muitos goleiros acabam se tornando treinadores, né? Porque realmente é um técnico dentro de campo. E o Fábio realmente foi excepcional nesse quesito. Aliás, a Paraíba é muito bem servida, né? Porque tem o Fábio em Campina Grande, teve o Andreoni em João Pessoa, quer dizer, os dois campeões mundiais, uma escola de goleiro excepcional. Aliás, não só no sexo, mas também no futebol de salão convencional, aí, revelando grandes nomes para o Brasil. E o Fábio era um grande goleiro. Felizmente, a gente conseguiu jogar junto na seleção brasileira e conquistar junto vários títulos. E hoje ele é um grande técnico. Hoje, sem dúvida, é o melhor técnico da atualidade, né? Enquanto o Brasil cresce sob o comando do Fábio, com futebol bonito, ofensivo, quer dizer, cada dia mais bonito, você tem os tradicionais rivais do Brasil, como é o caso da Argentina, que vai se especializando na retranca, quer dizer, num jogo para segurar resultado, um jogo feio, um jogo que não leva ao gol, literalmente. Então, grande abraço aí ao Fábio, que é de Campina Grande. E segundo o Fábio, o Campinense é o maior time de Campina Grande, viu, Rovares? O Fábio é 13 anos, viu? Eu conheço que ele. Sei que ele torce por 13. Você tocou bem. Você também, você é Campina Grande, né? Você é campinense. Eu nasci em Criciúma, Misael, mas moro aqui desde Criciúma. Eu nasci em Santa Catarina, mas moro aqui desde criança mesmo. Então, sou Campina Grandense ou campinense. Torcedor do 13 aqui Então, disse você é que raposeiro. Oi? Você é raposeiro, então. Eu nasci em Criciúma, não me comprometer agora aqui, não. E aqui é o seguinte, quem torce para o Campinense é Campinense, mas quem torce para o 13 diz que é Campina Grandense, para não dizer que é Campinense, entendeu? Então, tem toda porque o Daniel acaba de me confidenciar aqui, o Daniel Brito, que a maior torcida da Paraíba é do Campinense. Aí há controvérsias, mas vamos lá. Você falou em goleiros, o Matheus hoje também, né? O Matheus, que é aqui de Campina, é goleiro da seleção também, né? Da seleção brasileira. Mandar um abraço especial e enaltecer o trabalho do Bamba também, que é o auxiliar do Bamba, do Fábio, grande né? auxiliar técnico do Fábio. Que está desde o começo aí nesse processo aí, é o braço direito e eu acho que metade do esquerdo do Fábio também, o Bamba. E o Fábio, eu bati um papo com ele, Misael, com o Fábio em uma live que eu tenho feito no meu Instagram pessoal, né, em que ele falava também da importância para o investimento no paradesporto feminino, né, porque muitas vezes o futebol, se já há preconceito no futebol convencional para as mulheres, e há uma discussão muito ampla sobre isso, no paradesporto, isso praticamente inexiste. É um dos desafios também, né? Não, com toda certeza. O Fábio aí é um dos principais defensores do futebol feminino no Brasil. Com toda certeza, quando isso for realidade, até por justiça, o Fábio tem que ser o primeiro técnico do futebol feminino do Brasil, até por defender, por ser alguém que acredita tanto nesse esporte, né? E com toda certeza é importante incentivar, porque as mulheres da mesma forma têm a oportunidade, né, de praticar essa grande arte, principalmente na cultura brasileira, que é a prática do futebol. Deixa eu mandar mais abraço aqui, ó, Oswaldo Alves, parabéns, Misael, pelo brilhante trabalho, transmito meu abraço para ele, estou transmitindo aqui, brigadão, Oswaldo, pessoal da HFUC, brigadão também, deixa eu ver mais aqui, o Thiago Soares, para-atleta, também está com a gente, o Andrew está aqui, ó, o Andrew está dizendo aqui que quando você era pequeno, diziam que você era corintiano, viu? Você falou que era São Paulino aí? Eu não posso responder para ele, viu, Romário, mas não é verdade. Tá certo. Pessoal, pode mandar aí mensagem, manda pergunta. A gente está aqui com quase 40 minutos de conversa, ainda restando aí cerca de 20 minutos. Né? Sempre lembrando que essa maratona de live está sendo aberta hoje, um dia especial, que é o Dia Mundial do Desporto Olímpico e Paralímpico. A gente também comemora, uma coisa está atrelada à outra. Sempre nas terças e quintas, às 5 horas da tarde.
Hoje estou eu aqui, quinta-feira é o Rogerinho, a gente vai fazendo esse revezamento aqui, trabalhando em conjunto, também trabalhando em grupo, tá certo? E sempre esperando que você participe, siga a APADEV, você que segue o Misael e porventura não siga ainda a APADEV_CG é o nosso Instagram, para você participar aqui das nossas lives e interagir, tá bom? Tem um pessoal falando aqui também sobre questão de Bolsa Atleta, o Misael. O que pode se falar sobre esse projeto? Olha, o Bolsa Atleta foi um dos mais importantes programas de incentivo ao atleta que nós já tivemos, né? Surgiu em 2005, é um programa que beneficia tanto atletas de modalidades individuais como coletivas, desde a categoria escolar até aqueles que disputam para a Olimpíada. Então, com toda certeza, impulsionou sobremaneira o desenvolvimento do esporte no Brasil. E hoje, além do Bolsa Atleta, a gente tem o Bolsa Pódio, e esse já é considerando rankings, né? Então já é mais para modalidades individuais. Então não tenho dúvida que é um dos programas mais importantes, Alvares, para que a gente possa ter o desenvolvimento do esporte no nosso país. Aqui a gente se divide entre esporte, um pouco também de intimidades aí sobre a vida do Misael, e um pouco de... Você é da época do programa da Xuxa, né, Misael? Então tem que mandar aquele beijo e abraço aqui, que o pessoal tá pedindo toda hora aqui, viu? A Giza e o Jonathan estão lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Obrigadão a galera aí no sul do país. O Paulo Jatobá está dizendo aqui, o Misa joga muito basquete. O pessoal conhece bem aí, ó. Parabéns, Misa, pela excelente gestão à frente do CPB. O Andrew também mandando mais mensagem aqui. É bem legal aqui. Pode interagir, manda mensagem aqui. Tem mais aqui, parabéns também ao Misael. Muitos parabéns aqui ao Misael. Que já falou um pouco sobre a história dele do atleta, melhor do mundo, também a preparação, gestão, desde o início aí, se dedicando a levar a bandeira do paradesporto não só dentro de quadra, mas fora dele também, se preparando para isso, que é muito importante, que a gente tenha pessoas qualificadas e bem assessoradas, como você, no caso, com o nosso amigo Daniel Brito. O Misael, um convite foi feito e foi aceito, e foi durante uma live que eu fiz também no meu Instagram pessoal, que depois eu vou lhe aperrear um pouquinho, viu? Vai logo sabendo aí. Mas a gente bateu um papo aqui com a Silvia Greco e o Nicolas Greco, e uma mensagem espetacular de vida que eles têm, não pelo fato de terem sido eleitos os torcedores FIFA na temporada passada, mas por toda a história, por toda a vida que a gente teve a oportunidade de conhecer através desse ápice, digamos assim, ao qual eles chegaram, pelo menos mediaticamente falando. Bati um papo aqui também semana passada com a Laísa Guerreira, que é aqui de Campina Grande, portadora da AME, que é jogadora de bocha paralímpica, teve em Brasília, repercutiu muito a conversa dela na época com o Romário, que deu oportunidade para ela lá em Brasília. Ela e a mãe, Edna Silva, também trouxeram lições de vida espetaculares aqui durante a live. Isso acho que ressalta ainda mais a importância nesse processo do que a gente falou lá no início, do apoio que precisa haver para o jovem, a criança, da presença da família, né, Misael? Muito importante que a família esteja junto, que seja ela uma parte desse processo, uma das mais importantes, para tirar, e eles falaram muito sobre isso aqui, tirar o jovem, a criança de casa, não achar que é o coitadinho, ficar isolando ele da sociedade, se o mundo está mostrando hoje várias oportunidades de inclusão e o esporte sendo uma ferramenta. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua interpretação em relação à participação da família nesse processo. A família é fundamental, né? É a família que inicia todo o processo, desde o início, né? Que identifica ali a deficiência e que consegue iniciar o trabalho, primeiro levar para os locais certos, aí que tem condição de atender corretamente, quer seja escola, centro de reabilitação. Então, o apoio da família, ele com toda certeza faz muita diferença. Não à toa, aqui nos programas do CT, por exemplo, no centro de formação, nas escolinhas, a gente faz um trabalho, além de atender a criança, tem um atendimento das famílias, um estudo sobre o impacto que o esporte produz nessas famílias e nas comunidades onde elas estão. Então, realmente, o papel da família é muito importante, é fundamental que a família esteja junto, porque, sem dúvida, sem o apoio da família, é muito mais difícil. Vamos levando mais perguntas aqui, ó. Quem está aqui por aqui também é o treinador da HFUC, o Rafael Astrada.
A gente falou aqui sobre realmente muitas incertezas, dificuldades, principalmente em relação ao ano que vem, em relação aos Jogos Olímpicos, e ele querendo saber em relação a competições do futebol de 5 esse ano, né? Se há uma perspectiva de acontecimento, se é algo que, como você disse, a gente vai ter que esperar o amanhã, pelo menos hoje, é difícil bater o martelo, mas esperando que amanhã a gente tenha uma resposta sobre isso, também é muito incerto isso. Rovares, nós estamos completamente sem horizonte, né? Eu acho que hoje não é possível afirmar nada. Agora, a minha opinião, considerando o cenário que a gente pode observar diariamente aí, dos países que estão voltando às atividades, a maneira como as coisas têm acontecido, o que eu particularmente acredito é que esse ano não acontecerão competições no Brasil de esportes paralímpicos. Muito pela realidade do Brasil, né, o Misael? Não que seja uma realidade baseada no que está acontecendo no mundo, pelo menos agora, né? Porque, por exemplo, o futebol voltando nos grandes centros, muito pela questão estrutural também, da forma como se tratou a quarentena, que infelizmente aqui não está sendo da mesma forma, né? Além da condição pandêmica do Brasil, existe um outro fator que é a estrutura das competições. Então, um jogo de futebol, você tem no máximo ali, acho que 229, que foi a limitação que foi feita na Alemanha, no número de pessoas por jogo, e você tem toda uma estrutura pronta para aquele espetáculo. No nosso caso, as competições elas acontecem em uma única semana, com uma concentração de todas as equipes no mesmo local. Então, por essa razão, eu entendo, além de considerar a condição pandêmica, que no Brasil deve se prolongar um pouco mais, por conta da dúvida, né? Os lugares vão abrindo sem que haja ainda as condições para tal, enfim, a incerteza é muito grande, isso faz com que as pessoas não façam o isolamento como deveria, então acho que deve se prolongar um pouco essa questão no Brasil, e pela estrutura que tem as nossas competições, então eu acho muito difícil. Acho que o treinamento começa a voltar agora no mês de julho, mas as competições eu entendo que só a partir de 2021. Agora, obviamente, isso é o que eu acho, afirmar isso, não há qualquer condição de fazê-lo, exatamente por conta da incerteza e da falta de horizonte que hoje é a luz do mundo. Tá bom, então respondido aí. A Fabrícia Lopes perguntava sobre isso também, o Rafael, técnico da HFUC, né? E ainda na pergunta aqui da Fabrícia, e você tocou no assunto aí sobre o CT lá em São Paulo, o Centro de Treinamentos, há uma programação já? Como é que está em relação à reabertura do Centro de Treinamentos Paralímpico lá de São Paulo? O CT está fechado por tempo indeterminado. Nós, inicialmente, decretamos o fechamento até o dia 5 de junho, e no dia 5 de junho isso foi prorrogado por tempo indeterminado, até que a gente tenha algum cenário mais claro, mais cristalino, para que as atividades possam voltar regularmente. Também o pessoal aqui do Futebol de 5BR, perfil aqui do Instagram. Um abraço também aqui para o Chuno Mesquita. Instagram, às vezes, inverte o nome, a gente lê, mas às vezes é um pouco estranho, mas está escrito assim. Chuno Mesquita, mandando um abraço para você, Misael. Mesquita mesmo, grande árbitro do judô, militante paralímpico. Um grande abraço para o Chuno. Um abraço também. Mandar um abraço também para... Eu acho que ela não está assistindo aqui, mas já que você falou sobre judô, a Edinaci Silva, que faz um trabalho, ela é atleta aqui, ex-atleta de Campina Grande, né, que defendeu o Brasil em Jogos Olímpicos e tudo mais, faz um trabalho bem legal também no interior de São Paulo, junto a pessoas carentes também, o pessoal do Paradesporto, parabéns para ela, um abraço para ela. Tony Slan, também mandando mensagem. O Misael, a gente já entrando na reta final aqui, faltando um pouquinho mais de 10 minutos, eu queria que você falasse um pouco de como você recebeu esse convite nosso da APADEV, diante de um projeto que foi montado de forma bem legal. A gente vai passar por vários setores do paradesporto, a gente vai ter várias personalidades e pessoas que têm importância, às vezes que nem aparecem tanto na mídia, como a galera da Magnus, que a gente está tentando também aí conversar e tudo mais. Como é que você vê um projeto como esse da APADEV, em trazer esse debate, essa oportunidade para o deficiente visual, para a sociedade de uma forma geral, entrar mais nesse mundo que é tão aberto, mas que as pessoas parecem estar um pouco fechadas a se interessarem em entrar? Bom, a APADEV ela está claramente aí aderindo ao processo de transformação de comunicação que passa o mundo, as organizações, enfim, equipes, empresas, né?
Nós tínhamos há muito pouco tempo atrás as mídias tradicionais, como o rádio, a televisão, que eram aí os responsáveis por levar a informação, por levar a notícia e por onde as pessoas naturalmente se informavam. Isso começou a mudar e nós temos hoje o fenômeno das redes sociais. E é um fenômeno que traz uma democracia nunca antes vista para o processo de comunicação, para que as pessoas estejam informadas. Tanto que, com uma estrutura modesta, a APADEV consegue conectar o Brasil e o mundo em torno aí da causa paralímpica por meio de lives, por meio da forma de comunicar pela internet. Então, eu entendo que a APADEV, nesse instante, entra na vanguarda da comunicação e acompanha essa tendência mundial aí com esse fenômeno que é a comunicação pelas redes virtuais. Eu soube aqui também, Misael, já, como vai passando muita mensagem aqui, a gente vai captando um pouco, vai segurando algumas informações. Você é fã do Daniel Dias também, que é um cara super, assim, referência nessa causa aí também, né? Graças a Deus a gente tem ótimos atletas e ótimos seres humanos, né, representando esse país, né? Com toda certeza. O Daniel realmente marcou época, né? O Daniel, ano retrasado, teve algo que aconteceu com ele porque eu sempre digo que o esporte para avançar e qualquer atividade para se difundir de fato precisa de exemplo. Você lembra que o Brasil, quando surge o Guga, passa a assistir tênis. Quando surge o Maguila lá na Bandeirantes, com o Luciano do Vale, como aumentou a audiência, como as pessoas começaram a acompanhar boxe no Brasil, por conta ali do Maguila na década de 80. Então, realmente, precisa de ídolo. E o Daniel é um desses ídolos paralímpicos que a gente tem. Há 2 anos, uma criança lá inclusive foi objeto de matéria no Esporte Espetacular, uma criança, quando perguntado qual era o motivo da sua festa, né? A mãe imagina que podia ser Patrulha Canina, Galinha Pintadinha, um Homem de Ferro, e na realidade ele escolheu Daniel Dias. Então, Daniel é realmente um grande ídolo de todos nós. Com certeza é. Já agradecendo mais uma vez aqui a você que está acompanhando a live, lembrando que quinta-feira, 5 horas da tarde, o Rogério Nunes, nosso Rogerinho, que está aqui acompanhando a live, vai participar dessa maratona, entrevistando o Fábio Vasconcelos, técnico da Seleção Brasileira de Futebol de 5 para Deficientes Visuais. Fábio, que é aqui de Campina Grande, ex-atleta da APADEV, ex-atleta da seleção. Agradecer a todos da diretoria da APADEV, na pessoa do Anailton Chaves, o Igor também, todo o pessoal, o Fábio, o Rogério também, comissão técnica, na pessoa do Márcio André também, um abraço para todos, os patrocinadores, a Magnus, Cicobi, Rede Farma, Anatório Seguros e também a Luísio Calçados, o pessoal do Instituto dos Cegos também, brigadão. E a você também, Misael, já entrando na reta final, agradecer pela oportunidade que você deu a todos que aqui estiveram, não só para mim como profissional, que individualmente, como jornalista, para mim é um prazer estar conversando com você. A quarentena, para quem está se propondo a fazer algo diferente, tem trazido experiências muito boas, Misael. Se ficar só reclamando, só na Netflix, no celular, no videogame, como muitos têm feito aí, tem tempo para tudo, agora mais, mas para quem tem buscado novos desafios, como a APADEV se propôs a isso, tem conseguido coisas espetaculares, situações antes até um pouco inimagináveis, né? E a gente se desafiando, acho que a gente traz consigo essa bandeira, que é o do desafio diário e constante de qualquer deficiente visual, de qualquer pessoa que tem algum tipo de limitação, em um país que ainda precisa aprender muito, que ainda precisa se adaptar, mas que, acima de tudo, precisa ser exemplo. A bandeira que a gente levantou aqui é que a gente o melhor exemplo é o nosso exemplo, né? Então, se a gente passa a ser exemplo, a gente não precisa estar cobrando do outro, né? Eu acho que eu sinto muito isso nesse início de trabalho que eu estou fazendo aqui na APADEV, é que as pessoas são exemplo no seu dia a dia, sejam como atletas, dirigentes, né? E isso é a bandeira maior, isso é a bandeira do dia a dia, né, que faz com que outras pessoas se interessem pela causa, e foi dessa forma que eu entrei nesse projeto. Então, agradecer a você, desejar boa sorte, saúde, mandar um abraço especial para o Daniel Brito aí, que passou rapidinho aqui pela Paraíba, a gente tentou levar ele para bater um papo lá na TV Cultura, onde eu sou editor de esportes, viu, Misael? Mas o Daniel não sei se ele é bom com a bola no pé, como ele me driblou aí, não participou lá não, viu? Deu um toque de arrudeio, nem participou, mas vou pegar no pé dele na próxima vez aqui, e se puder ele arrastar para você vir conhecer aqui também,
Não dá nem para chamar para lhe conhecer agora, para você vir conhecer o São João, né? O Arrasta-Pé também está suspenso, o maior São João do mundo. Aliás, São João aí, um grande momento da comunidade de Campina Grande, né? Um dia especial aí, e realmente que as pessoas possam, da melhor forma, em suas casas, é óbvio, curtirem aí o São João. Agora, se você fala do Daniel, porque o Daniel é estrela, né? Aqui é difícil realmente a presença dele, inclusive aqui no trabalho. Aliás, cedo é impossível, de manhã isso não existe, né? Não sei se ele trouxe essa cultura de Campina Grande, mas realmente é o homem vagalume, então é bastante difícil. Uma brincadeira, Daniel competentíssimo, raposeiro, um cara que realmente está aqui fazendo um belo trabalho. Mas eu aqui agradeço, viu, Gustavo, essa oportunidade de falar para a comunidade aí da APADEV, comunidade de Campina Grande, Paraíba, um estado que eu tenho um carinho imenso, né, pela Paraíba, por Campina Grande. Eu tive o prazer de estar em Campina Grande, de estar na Paraíba, tenho alguns amigos aí, e realmente fico muito feliz. Agradeço aí ao Igor, ao Nailton, pelo convite, a toda a APADEV, Fabinho Almeida, aí, que é o diretor, Rogerinho, eu joguei contra ele, rapaz, a semifinal do Campeonato Brasileiro de 94, nós ganhamos de 3-0 da APADEV, e fomos, aliás, 95, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, ganhamos de 3-0, jogo que eu marquei 2 gols, e depois, no dia seguinte, nos sagramos campeões brasileiros contra a Devibel de Belo Horizonte. Então, grandes amigos aí em Campina Grande, que já teve grandes times, né? Tinha um grande centroavante aí, o John, Jurandir, Oswaldo na defesa, quer dizer, sempre revelando bons nomes aí para o futebol brasileiro. Te agradeço muito a oportunidade, um grande abraço a você, um grande abraço para a comunidade de Campina Grande e, principalmente, um afetuoso abraço a todos aqueles que nos assistiram durante esses ricos minutos aqui na sua companhia. Um abraço, Gustavo. Obrigadão, Misael, parabéns pelo trabalho, desejando boa sorte a você. Você tendo sorte, a gente também terá, mas com muito trabalho, com certeza. Mandar um abraço especial para a Silvia Greco, que está aqui conosco. Está dizendo que o Rogério é bom na dança, viu? O Rogério é metido a dançarino, viu? Infelizmente, São João foi suspenso, mas hoje vai arrastar pé em casa, viu? Está fazendo aula de dança e tudo mais. Né? Não sei se ela é caneludo quando joga, mas na dança ele manda bem, viu? Já vi os vídeos dele aqui. Pessoal, brigadão, então. Paz e bem para todos aí. Quinta-feira, o Rogerinho vai bater um papo com o Fábio Vasconcelos. Eu faço esse convite para você acompanhar mais uma live dessa maratona de lives aberta hoje de forma com chave de ouro, com medalha de ouro, com o melhor do mundo, com um grande gestor que hoje é também o Misael, desejando boa sorte a todos que fazem o Paradesporto aqui no país, tá bom? Fique em casa, quem puder, se cuide para que a gente possa sair dessa com saúde, tá bom? Um abraço e até a próxima. Abração, Misael, um abraço aí, Daniel. Um abraço.